nós continuamos a ver uma visão ampliada de evangelismo pessoal. Esta é a 7ª mensagem com esse propósito e continuamos a ver 5 propósitos de Deus para a igreja. Você vai dizer, mas vai repetir isso outra vez? Olha, se eu repetir 100 vezes, isso não garante que você entendeu. A Bíblia é um livro de repetições e você só entende aquilo que Deus diz na sua palavra se você quer entender. Para isso é preciso que você abra o seu coração, é preciso que você peça a Deus, eu quero entender. Porque intelectualmente não é o suficiente. Existem pessoas que conhecem a Bíblia e conhecem até para combater a Bíblia, porque sabem citar a Bíblia em que elas querem para combaterem a Bíblia e combaterem com base no procedimento de muitas pessoas, porque elas não conhecem a Cristo e não sabem que Ele é o padrão. Não sou eu, não é você, embora eu e você tenhamos que dar um bom testemunho. Mas, bem, então vamos lá. Nós já vimos que toda vontade, plano e propósito de Deus convergem para uma única pessoa e essa pessoa é Jesus. Então é importante entendermos isso. Jesus é o centro, é a pessoa principal e Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Deus achou por bem centralizar tudo no seu Filho. E essa é a razão pela qual ninguém pode chegar a Deus a não ser através dele. Agora, Deus revelou na sua palavra a sua vontade, o seu plano e os seus propósitos para a igreja. E por isso nós fomos, como igreja, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Acontece que a igreja é Cristo e nós. Não existe igreja sem Cristo e não existe Cristo sem igreja. Então, a palavra de Deus mostra que o plano de Deus é que a igreja estivesse ligada a todo o propósito que Ele tem para o seu Filho. Então, todo o propósito de Deus para o Filho é o propósito dele para a igreja. Você não pode tirar a cabeça e desvinculá-la do corpo, e nem pode tirar o corpo e desvinculá-lo da cabeça. Então, por estar ligado a Cristo por meio de uma aliança de sangue, nós estamos casados com Jesus Cristo. Esse casamento, na sua inteireza, se dará na glória, quando nós seremos, por assim dizer, como igreja, esposados pelo noivo que nos aguarda. Mas, por estar ligada a Cristo, comprometida com Cristo, por meio de uma aliança de sangue, a igreja está diretamente envolvida em toda a vontade, plano e propósito de Deus. Nós também já vimos 5 propósitos de Deus para a igreja. Primeiro, sermos e vivermos para o louvor da glória de Deus. Segundo, sermos santos e irrepreensíveis diante dele, aperfeiçoados na sua palavra. Terceiro, sermos a expressão da vida de Cristo por meio da unidade do seu corpo, que é a igreja. Seu corpo, a igreja. E quinto, tornar Cristo conhecido ao mundo através do seu corpo, a igreja.
Nos 4 primeiros propósitos, a ênfase é no ser. Sermos e vivermos para o louvor da glória de Deus, sermos santos e irrepreensíveis diante dele, sermos a expressão da vida dele através da unidade do corpo, sermos a expressão do amor dele através também do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, sermos e vivermos os propósitos de Deus para o corpo de Cristo, a sua igreja, despertará nas pessoas o interesse por Jesus Cristo. Ao verem Jesus em nós, eles terão interesse em saber mais sobre ele. Por isso, o 5º propósito é tornar Cristo conhecido ao mundo através da igreja, que é o corpo de Cristo. Nós vamos hoje ver um texto que está em Atos capítulo 3. E se você quiser acompanhar, aí se não, preste bastante atenção. Nós vamos ler alguns textos, vamos lá, vamos Atos 3, de 1 até o capítulo 4, versículo 31. Alguns textos nós vamos passar rapidamente por eles, outros nós vamos parar um pouco. Todos nós conhecemos o que aconteceu em Atos 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a hora da oração. Isso era às 9 horas da manhã. Não, aqui diz às 3 da tarde. É porque a hora da oração era às 9, às 12 e às 15 horas. Então, era às 3 horas da tarde, era a última hora. Estava sendo levado um homem coxo de nascença. Preste bem atenção, esse homem era coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, preste atenção nisso, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Veja o verso 10. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Então vocês imaginem, um homem que era coxo de nascença, nasceu assim, viveu a vida inteira. Esse homem tinha 40 anos. E até essa idade ele era coxo. E agora esse homem é curado, milagrosamente ele pode agora andar, pular, saltar, louvar a Deus. Isso causou admiração em todos que conheciam aquele homem e estavam ali para a hora da oração. Vamos continuar. Veja o verso 11. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João,
todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Era um alpendre que ficava do lado de fora do templo. Como os irmãos sabem, ninguém entrava no templo a não ser os sacerdotes. No santo lugar, só os sacerdotes. No santo dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então, era um alpendre, era um corredor que circundava todo o templo e era coberto, e era ali que a igreja se reunia. Bem, então eu vou ler novamente. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar. Então veja, o povo colocou os seus olhos naqueles dois homens que tinham mandado aquele homem, que era coxo, ficar curado, levantar-se e andasse. Então Pedro, olha, vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito isso. Nós não fizemos isso. É isso que ele está dizendo. Isso não é coisa nossa. Então ele vai explicar: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram. Veja a coragem de Pedro. Glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e justo e pediram que fosse solto um assassino. É uma referência a Barrabás. Verso 15: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então ele explica: pela fé no nome de Jesus, é que este mesmo nome, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então veja, ele explica: foi pela fé no nome de Jesus, e ele explicou: sim, a fé que vem por meio de Jesus. A Bíblia ensina que a fé que eu e você temos não é nossa. Nós não temos fé nem para crer em Jesus. A Bíblia diz que porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas de Deus, para que ninguém se glorie. Então, eu não tenho fé, senão aquela que Deus me deu para que eu pudesse crer. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. À medida que eu leio a Bíblia, eu tenho fé naquilo que eu entendo e eu compreendo com a ajuda do Espírito de Deus, e junto com essa palavra vem a fé para crer naquilo que a palavra de Deus diz. Então, Pedro e João se valeram da fé em Jesus, porque o conheceram, estiveram com ele, andaram com ele, e pelo poder que veio sobre eles, o poder do Espírito, eles puderam então mandar aquele homem levantar e andar, e esse homem levantou e andou. Então ele explica assim: a fé que vem por meio de Jesus.
Não é porque Pedro e João eram pessoas especiais. É porque o Espírito de Deus é especial. É porque eles falaram em nome de Jesus. E o nome de Jesus é que é especial. É isso que Pedro está querendo transmitir. Não tem nada a ver com a gente. Esse homem ficou curado por causa da fé em Jesus. A fé que vem por meio de Jesus. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Ele está se referindo ao fato do povo ter matado Jesus, levado Jesus à cruz e mandado e preferido escolher um assassino para ser liberto quando Pilatos ofereceu a oportunidade de libertar Jesus, que vinha sendo acusado pelos judeus, pelas autoridades judaicas. E agora, irmão, verso 17, agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque estava previsto por Deus, ele já havia determinado que assim fosse. Portanto, ele diz: arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Arrependam-se do que vocês fizeram, da rejeição que vocês, com a qual vocês rejeitaram a Jesus. E se convertam a Jesus, naturalmente. Arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Portanto, a fim de que da presença de Deus venham tempos de refrigério, e ele envia o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Ele está falando aqui já da segunda vinda de Cristo. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então Jesus subiu aos céus e ele vai ficar lá até que todas as coisas sejam restauradas, como está previsto nas Escrituras do Velho Testamento. Ele diz: porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a este profeta será exterminado do meio do povo. E ele está citando aquilo que foi dito profeticamente por Moisés em Deuteronômio capítulo 18, versos 15 e 16. Moisés disse assim: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor seu Deus em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver esse grande fogo, para que não morramos. Talvez você diga: onde está isso? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. O povo de Israel esperava esse profeta. Quando perguntaram a Elias: és tu o Cristo? Eles perguntaram também, a quem que eu falei? Não. Quando perguntaram a João Batista: és tu Elias? Ele disse: não. Perguntaram se ele era o Cristo e perguntaram se ele era o profeta. Quando perguntaram se ele era o profeta, é esse que Moisés citou aqui.
Pois é, o profeta veio. E eles não entenderam que Jesus era esse profeta. Era esse a quem eles deviam ouvir. E quem não ouvisse seria exterminado do seu povo. Não fisicamente, mas espiritualmente estaria banido do povo de Deus, que é o corpo de Cristo que ele veio constituir com a sua morte na cruz. E no verso 24 ele continua dizendo: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Essa é a segunda palavra de Pedro, que aqui diz que também foi dita por João, mas Pedro é ousado ao extremo, como foi na primeira mensagem que ele entregou ao povo no dia de Pentecoste. Agora, algum tempo depois, ele fala o que vocês acabaram de ouvir, que eu acabei de ler. Bem, o texto, entramos no capítulo 4. Verso 1 e 2. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Se vocês estão antenados, e vocês se lembram de que numa das mensagens no livro de Marcos, estudo que terminamos no domingo passado, sobre o Evangelho de Marcos, nós vimos que Jesus, respondendo aos saduceus, porque os saduceus não criam na ressurreição, não criam que haverá ressurreição dentre os mortos. Eles não criam nessa possibilidade. Então, quando viram que Pedro estava pregando e anunciando que Jesus havia ressuscitado, e, consequentemente, nós também ressuscitaremos, à semelhança do que Jesus ressuscitou, porque Jesus ressuscitou mortos que voltaram a morrer. Agora, Jesus foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro ser humano, porque Jesus veio em carne e osso e sangue, foi o primeiro a ressuscitar dentre os seres humanos para não morrer mais. Então, ele é o que Paulo chama de as primícias, ou seja, o primeiro a ressuscitar para não morrer mais. Ele diz isso em vários lugares e hoje no discipulado nós vimos isso em Romanos capítulo 6. Especialmente versos, se não me engano, 8, 9, 10, 11 e por ali. Pois bem, então os saduceus e a liderança religiosa no tempo de Jesus era principalmente dos saduceus, que combatiam a ressurreição. E, bem, eu não vou entrar em detalhes agora porque não é o caso. Mas
Então eles ficaram ressentidos e o que eles fizeram? Verso 3: prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, colocaram os dois lá na prisão, para que no dia seguinte eles pudessem julgar o caso deles. O texto, porém, diz assim: porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase 5.000. No dia de Pentecostes, esse número chegou a quanto? Vocês lembram? Quase 3.000 pessoas. E aqui chega a quase 5.000. Ou seja, com a cura daquele homem e a mensagem de Pedro, dizendo que eles haviam matado aquele que era nada mais, nada menos do que o autor da vida, mas que Deus o havia ressuscitado dos mortos. 2.000 pessoas se converteram aqui e se juntaram à igreja. Então, prenderam os apóstolos, Pedro e João. No dia seguinte, verso 5, no dia seguinte as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? As autoridades religiosas perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Pedro começa então a responder, primeiro, tornando essa pergunta que eles fizeram ainda mais clara, porque aqui ela não está tão clara como... Mas Pedro entendeu, e também João, e todos que estavam lá com certeza entenderam, mas ele queria que a coisa ficasse bem mais clara. O texto diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que... Então, ele deixou bem claro. A pergunta foi: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso o quê? Então Pedro vai explicar. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam, senhores todos e todo o povo de Israel que, primeiro, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Foi em nome de Jesus. Não agimos no nosso próprio nome, não fizemos isso porque somos melhores do que ninguém. Esse homem foi curado por causa do nome de Jesus, o mesmo que vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. A ênfase na ressurreição é realmente algo impressionante em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Cristo morreu, mas ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. Ela é enfatizada em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Segundo lugar, Pedro disse: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Vejam que ousadia. Pedro diz: primeiro vocês crucificaram, Deus ressuscitou.
Vocês rejeitaram. Ele é a pedra que vocês, os construtores, eram os líderes religiosos, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. Ele é a pedra angular, a principal pedra numa construção, especialmente naquela época onde as construções eram feitas pedra sobre pedra. Terceiro, Pedro afirmou ainda, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Perfeita a mensagem, em 3 pontos bem definidos. Pedro explicou o que deu o recado para aquela liderança toda religiosa. Agora, como reagiram as autoridades religiosas ao ouvirem o que Pedro e João disseram? As autoridades reconheceram 2 coisas. Primeiro, reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. O verso 3 diz assim, 4:13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, ou seja, eles não estudaram, eles não tinham nenhuma capacidade excepcional, eles eram incultos, ou seja, eles não tinham cultura nenhuma, eram homens, eles eram pescadores. E o texto diz, sabendo que eram, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Talvez você, eu não sei você, alguém já me disse, pastor, tem muita gente na igreja que não sabe ler direito, como é que vai apresentar Jesus? Vocês estão vendo aqui, eram homens incultos. Eu não sei se vocês sabem, mas Pedro tinha um amanuense, acho que é amanuense mesmo que chama, é alguém que escrevia suas cartas. O apóstolo Paulo era culto, mas tinha problema de visão, então sempre alguém escrevia suas cartas, ele assinava. Mas Pedro e João eram iletrados, eram pessoas que escreviam mal. E o grego no qual foi escrito o Novo Testamento é chamado de grego koiné. É uma linguagem tipo que a gente nem conhece aqui na cidade, mas que é muito comum em cidade do interior. Nós foi. É coisa assim, é uma coisa, essa linguagem que é usada no Novo Testamento, é uma coisa assim bem característica de pessoas que não tiveram uma certa cultura, com exceção do apóstolo Paulo, que era realmente uma pessoa culta, escreveu a maior parte dos livros da Bíblia, mas Pedro e João escreveram o Evangelho de João, escreveram a primeira, segunda e terceira epístola, e Pedro escreveu as epístolas deles, mas não foi ele que escreveu, alguém escreveu para ele. Pois bem, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Como é que esses caras que não estudaram, não têm cultura nenhuma, estão falando dessa maneira, com essa autoridade, dizendo essas coisas? E dizendo com autoridade, dizendo com unção, dizendo com poder. Eu já disse para vocês, eu já disse aqui muitas vezes,
Talvez você ache, por que o pastor sempre cita essa pessoa? Mas eu cito porque ela já morreu e está no céu. Segundo, porque para mim foi um grande exemplo. Foi logo que eu cheguei aqui. Vocês sabem, alguns sabem, se sabem, eu estou falando da vó Margarida. Ela era chamada assim, vó Margarida. Não tinha cultura nenhuma, mas o que essa mulher sabia da Bíblia era impressionante. E Deus a usava até como profeta. Ela dizia as coisas assim, com uma autoridade, com uma unção. Eu ficava assim, ó. Ouvi muito essa mulher. E ela falava pelos cotovelos. Mas falava coisa boa, coisa edificante. E ela era inculta e letrada. Ela aprendeu a ler na Bíblia. E ela tinha muita limitação na área por causa da sua pouca ou nenhuma escolaridade. Então, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Haviam estado com Jesus não significa que eles reconheceram que Pedro e João estavam entre os discípulos de Jesus. Mas reconheciam que eles tinham aquilo que caracterizou Jesus durante o seu tempo aqui, a sua unção, o seu poder, a maneira como ele falava, porque isso era inegável. Os judeus que rejeitaram a Jesus, as autoridades que rejeitaram Jesus como Cristo, o fizeram sobretudo, Pilatos reconheceu isso por inveja, porque eles temiam perder a sua posição, temiam que aquilo que eles sempre fizeram viesse a ser mudado. Eles queriam continuar sendo os caras que tinham posição, que eram respeitados pela sua posição social e religiosa. E Jesus vinha tomando esse lugar que era deles, em atenção do povo, em respeito. Depois essas mesmas autoridades instigaram o povo contra Jesus e deu no que deu, você sabe. Mas não aconteceu isso por acaso, já dissemos, era plano de Deus para que Jesus fosse à cruz, e não tinha outro jeito de ser senão assim. Então, primeiro as autoridades reconheceram duas coisas, que Pedro e João haviam estado com Jesus. Segunda, reconheceram que o que fora coxo de nascença fora de fato curado. Versículo 14, vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. Não tinha como negar. Aquele homem que fora coxo a vida inteira, durante 40 anos, agora, estava lá pulando, saltando, como se podia acontecer, senão através de um milagre. Então, eles reconheceram isso. E foi por isso que, para discutir entre si o que deveriam fazer, é impressionante que vendo tudo isso, sabendo de tudo isso, eles ainda resistiram ao poder de Deus. O fato das autoridades não terem se convertido não tira o propósito de Deus ao dar testemunho para essa gente. Mas não se esqueçam de quase 2.000 pessoas foram acrescidas à igreja naquela ocasião. Então, versos 15 e 16, e mandando sair,
do Sinédrio discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Então veja, eles reconheciam que realmente aconteceu o que era inegável, aquele homem fora curado. O que vamos fazer com esses homens? Que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles. E não o podemos negar, não há como negar. Mas, sempre tem um mas, né? Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. São tolinhos, eram tolinhos, né? Tolos, ao pensarem isso. Mas é assim que agem os homens, tentam calar uns aos outros quando isso se torna uma ameaça para eles. Para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome, a quem quer que seja. Que nome era esse? Era o nome de Jesus. Verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas, versos 19 e 20, mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós devemos sujeição a todas as autoridades constituídas, porque cremos que elas foram constituídas por Deus. Mas isso tem um limite. Quando essas autoridades contrariam a palavra de Deus, nós temos que obedecer a Deus. E Pedro disse: olha, essa ordem não dá para cumprir, não. Mas Pedro não disse assim: nós não vamos cumprir as suas ordens. Não. Ele disse: olha, julguem entre você. Os senhores mesmos julguem. Veja, ele está falando de uma maneira respeitosa. Se é justo diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Em nenhum momento ele faltou com respeito a essas autoridades. Disse para elas de forma mansa e educada, mas eles disseram: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa ordem não tem como ser cumprida. Não podemos deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês. Não tem como. O que podiam fazer as autoridades então? Nada. O texto diz no verso 21, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Então, ir contra Pedro e João seria ir contra o povo, que sabia que Deus havia feito um milagre ali, através do seu Filho Jesus. E o texto diz no verso 22, ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. E eu tenho que ressaltar o que é dito lá no capítulo 3, verso 2, estava sendo levado um homem coxo de nascença. Ou seja, aquele homem nasceu coxo. E agora andava aos 40 anos. Então, eles foram soltos. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes
e os anciãos lhes tinham falado, ou seja, da proibição que fora dada a eles e das ameaças que fizeram. Agora, o que é que eles fazem? Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, seu servo, por que se enfureceram os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. O que é que eles estão citando? Estão citando as Escrituras do Velho Testamento. Estão citando Salmos 2, versos 1 e 2. O que dizem estes versos? Exatamente o que foi dito aqui na oração. Por que se enfureceram as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Literalmente o que está no Salmo 2, versos 1 e 2. Quando nós orarmos, nós devemos citar as Escrituras, porque a nossa oração tem que ter como base as Escrituras. E eles continuaram orando, porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, aí a aplicação do texto que eles citaram lá no Velho Testamento, nos Salmos. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, a igreja reunida reconheceu em oração que tudo que acontecera com Jesus fora resultado do plano e do propósito de Deus, aquilo que ele havia predeterminado. Depois disso, todos unanimemente fizeram 3 pedidos. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então eles pediram que Deus olhasse para as ameaças que eles estavam sofrendo. Segundo, diante das ameaças, que eles anunciassem a palavra de Deus com toda ousadia. Ou seja, para que mesmo sendo ameaçados, eles tivessem a coragem de continuar anunciando a palavra de Deus. E também pediram que o Senhor estendesse a mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Eu não sei quem é que ameaça você, mas eu sei que o diabo diz: olha, você não pode, você vai ser rejeitado, ninguém vai te ouvir. Quem é você? Você não sabe nem falar direito. Como é que você vai falar de Jesus? E eu sei que na sua mente o inimigo pode desenhar várias situações que você, de tal modo que você fica com medo de testemunhar de Jesus. E se você der espaço na sua mente para essas ideias e conceitos que não são de Deus, como é que a gente sabe se uma coisa é de Deus? A Bíblia diz, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo,
tudo que é amável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, é isso que tem que ocupar a nossa mente. Agora, se vem outro pensamento, não vai dar certo, pode saber, isso não veio de Deus. Todo argumento que você usar para você não testemunhar de Jesus, não vai vir de Deus, porque a Bíblia, Jesus ordenou, vão e façam discípulos de todas as nações, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Qual foi o resultado da oração que eles fizeram? O resultado foi tríplice. Primeiro, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Ou seja, Deus se manifestou de maneira bem visível para saber, eu estou aqui com vocês. Segundo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. É importante entendermos que eu já fui batizado no Espírito Santo. Que dia que foi isso? Foi semana passada. Tá, isso não significa que você esteja cheio do Espírito hoje. O enchimento do Espírito é algo que você precisa todo dia. Você precisa buscar a presença de Deus e pedir, me encha com teu Espírito. Me encha com teu Espírito até eu transbordar. Me enche de ousadia, de intrepidez, de coragem, de autoridade. Então, todos ficaram cheios do Espírito. Eles estavam pedindo, eles não pediram isso? Concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Eles ficaram cheios do Espírito, e a terceira coisa, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus, mesmo sendo ameaçados. Conclusão, que tipo de ameaça vem você sofrendo para não compartilhar a sua fé? Eu preciso dizer uma coisa para você. Eu pensei muito em não dizer, mas eu cheguei à conclusão que eu tenho que falar. Nosso plano, se Deus permitir, e vocês devem orar para que não chova, é que no segundo domingo de outubro, nós vamos vir para cá mais cedo, vamos gastar um bom tempo em oração. Eu quero dar uma brevíssima palavra para vocês e a gente vai sair para a rua. O plano inicial é ali na bairro Carioca. Você está morrendo de medo? Não pense você que eu faço isso assim numa boa. Mas eu não tenho medo disso não. Nós aqui, em outros tempos, já subimos morro muitas vezes. Passamos por aquelas pessoas todas armadas. E a gente chegava, cumprimentava todos, deixava o folhetim com eles e ia em frente. Já estivemos aqui também na triagem, a mesma coisa. Então, não ceda às ameaças que o inimigo procura trazer à sua mente, dizendo que você não pode fazer isso. Agora, e se você tiver medo no dia? Diga, Deus, estou com medo, mas eu vou. E deixa Deus fazer, você vai ficar surpreso com o que Ele vai fazer.
Então, não dependa do que você sente, porque Deus permite muitas vezes que eu e você nos sintamos incapazes, para que o poder dele se manifeste e você veja, não fui eu. Por isso ele diz, como é que vocês estão olhando para nós como se nós pudéssemos fazer o que foi feito nesse homem? Foi por causa da fé no nome de Jesus. A fé que vem por meio de Jesus é que fez esse homem ser curado. Então, que tipo de ameaça você sofre para não compartilhar a sua fé? Rejeição? Tem medo da pessoa não dar atenção para você? Fechar a porta na sua cara? Não falarem mais com você no seu trabalho, da escola? Evitarem você? Você está pensando numa promoçãozinha que está para sair, você tem medo de prejudicar a sua promoção? Olha, sua promoção não depende do homem, depende de Deus. E Ele é capaz de colocar você onde Ele quer. Mesmo que você tenha que permanecer algum tempo onde você está por causa de alguma perseguição que você venha sofrer. Mas eu garanto que Ele não vai deixar faltar nada para você por causa disso. É possível que alguém te passe a tratar mal por causa disso? Sim. É possível que alguém não te cumprimente mais? É. Mas normalmente não acontecem essas coisas, mas pode acontecer. E se acontecer, você tem que enfrentar. A questão é se você quer pagar o preço. Jesus deu uma ordem que não pode ser ignorada. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, como você vai reagir ao medo? Como os discípulos reagiram ao serem ameaçados? Eles buscaram a Deus. E disseram, olha para as ameaças que estão fazendo contra nós. Mas eles não disseram, nós vamos fugir, não. Eles disseram, concede aos teus servos que anunciemos a tua palavra com toda a intrepidez. E pediu que sinais fossem feitos. Então veja os 3 pedidos. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E o resultado foi que, tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito e com ousadia anunciavam a palavra de Deus.